Olá, somos alunas do segundo ano do ensino médio e estamos aqui com nossa professora de História e Arte, Analine Pereira, e as seguintes alunas. Eu que vos falo, Adriane Maria, Emily Maria, Jamile Ferreira e Maria Heloísa. Como estamos no mês de março, mês destinado às mulheres, trouxemos aqui 2 temas para discutirmos juntas. O primeiro tema é Padrão de Beleza, Mulher na História. Professora Analine, o que a senhora tem a ressaltar sobre esse tema? Então, meninas, ao analisarmos a história, nós vamos verificar que o conceito do que é belo, ele é mutável, subjetivo e depende do contexto histórico, social e cultural. Cada época e lugar estabelecem critérios para definir o que é considerado belo. Então, na pré-história, por exemplo, a mulher que era considerada bela era uma mulher que apresentava formas mais volumosas. Então, seios fartos, quadril largo, barriga mais volumosa, porque todas essas características estavam ligadas à fertilidade. Tem uma historiadora atual, que é a Mari Del Priore, que ela diz o seguinte, que no decorrer dos séculos, o corpo feminino com essas formas mais cheias, ele continua a ser admirado porque todas essas características insinuavam o poder da mulher de gerar, ou seja, mais uma vez a fertilidade entra em cena. Então vocês vão ver que no decorrer da história, esse padrão ele vai sendo repetido durante outras épocas. E aí nós temos a Idade Média, né, que por fatores religiosos, as mulheres elas têm a tendência de se vestir cobrindo cada vez mais o corpo. Nas pinturas, nas esculturas, isso é demonstrado dessa forma. As mulheres casadas elas tinham que usar o cabelo preso e as mulheres solteiras o cabelo solto, porque o cabelo está muito ligado à sensualidade, à atração que os homens poderiam sentir por ela. Aí nós vamos ter o Renascimento. Nesse período do Renascimento, volta às características da cultura greco-romana, então o corpo da mulher ser mais exibido, e nós temos algumas características interessantes, como por exemplo, as mulheres que eram retratadas nas pinturas e nas esculturas, elas tinham que ter alguns padrões que teriam que ser alcançados para elas serem retratadas por esses pintores e escultores, né? Para elas serem consideradas mulheres que tinham o padrão aceitável por aquela sociedade renascentista. Então, um deles era, por exemplo, a pele extremamente branca. Ter uma pele extremamente clara para as mulheres dava a entender que você tinha um status alto, que você era uma pessoa rica, porque a pele bronzeada estava ligada a pessoas que estavam expostas ao sol. E quem estava exposto ao sol eram as pessoas que trabalhavam. Então, o trabalho estava ligado a quem era pobre. Então, ter a pele extremamente clara estava ligado ao seu status, certo? Então, esse era um dos padrões. E outro, da época do Renascimento, era que as mulheres deveriam ter a testa grande. Então, muitas delas, para se encaixar nesse perfil, arrancavam os cabelos próximo à testa, ou então faziam soluções químicas que faziam o cabelo cair e dar a sensação de que a sua testa era maior. Porém, algumas delas ficavam com cicatrizes, né, arriscando a própria saúde e a sua fisionomia em nome de um ideal de beleza. Após isso, a beleza idealizada era de que as mulheres tinham que ter a cintura extremamente fina. Então, para se encaixar nesse padrão, elas usavam espartilhos e corpetes extremamente apertados, que causavam mal-estar nelas, como quedas de pressão, desmaios. Porém, esse padrão durou por muito tempo. Então, Analine, nós temos também alguns exemplos um tanto distantes, como China e Tailândia. Na China são famosos os pés de chinesa por serem extremamente pequenos e estarem diretamente ligados aos padrões de beleza e associadas ao casamento também. E desde muito novas, as mulheres chinesas são ensinadas de que os pés pequenos tornam elas mais elegantes, mais bonitas, o que faz elas, desde muito novas, aderirem às práticas de cortarem pedaços dos seus próprios pés, de quebrarem seus dedos, e de enfaixarem seus pés para que estancassem o sangramento e que os seus pés parecessem ainda menores. Temos também a Tailândia com as famosas mulheres girafas,
por ter justamente, como uma girafa, o seu pescoço bem mais alongado que o normal. Isso não é uma forma natural, né? Elas conseguem isso através de pesadas argolas de bronze que elas usam desde sua infância até o final de sua vida. E agora, nossa colega Emily vai dar continuidade falando sobre o segundo tema da nossa conversa de hoje. Agora nós vamos falar sobre a mulher no século XXI. Então, historicamente, os padrões de beleza eles foram se alterando, mas hoje em dia nós ainda temos diversos. Um exemplo é a magreza, a mulher ter que ser fitness e também ela ter que passar por alguns procedimentos para entrar em um certo ideal. Entre esses procedimentos estéticos estão o colocamento de silicone, lipoaspiração, rinoplastia, abdominoplastia e entre outros. As mulheres, elas colocam na cabeça, através desse padrão da sociedade, o querer e a necessidade de fazer esses procedimentos, para que a sociedade as vejam de uma maneira mais bela, mais elegante, e acaba sendo uma coisa que elas precisam, que elas necessitam, e está totalmente fora daquilo que nós mulheres precisamos. Nós somente precisamos ser nós mesmas. Realmente, Emily, principalmente nesse momento da nossa sociedade em que diversos grupos falam sobre a emancipação das mulheres, o empoderamento, que vai além da igualdade de gêneros, e sim da valorização da mulher, da consciência de que ela tem valor e que ela pode ser o que ela quiser dentro da sociedade. Com certeza, professora. O dia 8 de março é uma prova disso, porque não é um dia só para homenagens, e sim um dia para lutar por seus direitos. Esse ano, por exemplo, diversas mulheres do mundo todo saíram em busca de respeito, combate ao feminicídio, igualdade salarial e mais oportunidades no século XXI. Adriane, e para finalizar, as mulheres elas não querem competir com os homens e sim ter as mesmas responsabilidades, as mesmas oportunidades, ou seja, direitos iguais. Realmente, as mulheres do século XXI, elas são multifuncionais, ou seja, elas trabalham, elas têm a vida social ativa, elas cuidam da família, cuidam do corpo, da mente, e é inegável a força da influência da mulher na nossa sociedade. E isso precisa cada vez mais ser valorizado, ser disseminado, e que a mulher, acima de tudo, ela seja respeitada por ser quem é. Por fim, nós queremos agradecer a presença da nossa professora Ana Aline, que esteve conosco partilhando deste bate-papo, e queremos agradecer a você também que esteve nos ouvindo. Obrigada pela atenção.